Eu queria convidar então você à leitura primeiro. Vamos ler primeiro o texto, que já não é tão grande. O Otávio foi, na verdade, até o versículo 16 do capítulo 4, semana passada, quando ele contou a história de Caim e Abel, não é? E hoje nós vamos partir disso e nós vamos ver aqui uma relação de duas descendências. A partir do versículo 16, que é a emenda aí, fala assim a palavra do Senhor. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal. Gente, ó, quem vai ter filho ainda, ou quem ainda não tem, você vê, tem uma relação fantástica aqui, hein? Que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho, Tubal-Caim, esse então, né? Que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Amém. Amém? E o tema da nossa mensagem de hoje é as duas sementes. As duas sementes. Amém? Vamos pedir para que o Senhor nos acompanhe nessa nossa reflexão. Pai Santo, te agradecemos, ó Pai, porque já pudemos sentir a Ti, ó Pai, nesses louvores, nas reflexões que o Vinícius, o João aqui trouxeram. Pai, te agradeço porque Tu és o Todo-Poderoso. Tu és aquele que prepara o nosso coração. E o nosso pedido nessa manhã é que o Senhor prepare o nosso coração a esse texto da palavra que parece sem muita serventia, possa falar o nosso coração. Espírito Santo, fala a cada um aqui aquilo que o Senhor pretendeu quando deu essas palavras a Moisés. Em nome de Jesus. Amém. Não sei quanto você tem seguido das nossas já 6, né, essa 6ª mensagem desta série, mas é impressionante ver como Deus usa as pessoas e fez uma coisa tão maravilhosa, né? Toda a criação. E usou seu servo Moisés para que ele pudesse escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, como chama, né? Moisés foi o escritor. E é sempre interessante pensar que essa história que ele vai contando, e nós vamos seguir aí pelo menos até o capítulo 11, né, que é realmente a história das origens, sempre se imagina ele contando ao povo judeu, ali na beira do Jordão. Se você conhece um pouco da história, Moisés foi proibido de entrar em Israel. E ele se despediu do povo ali. Até hoje não sabe onde ele foi enterrado, o que aconteceu com Moisés. Mas Jesus viu Moisés lá no monte, né? No monte da transfiguração. É interessante, mas foi ali. Então, imagine que ele estava contando a história. Contando essa história. Então, ele fala, poxa, mas por que ele passa por uma genealogia que está por trás disso? Vamos tentar descobrir junto aqui, e é muito interessante a gente pensar nas reflexões. Ok? Então, antes de dividir, eu queria trazer o que está por trás. Então, por que eu estou chamando duas sementes?
se o texto não fala de semente, pelo menos na nossa versão aqui. Gênesis 3,15 é uma chave importante aqui, eu queria que a gente visse. Fala assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso foi a maldição, o juízo de Deus sobre a serpente. E, na verdade, sobre aquele que estava por trás da serpente, né? Que é Satanás, que estava usando a serpente ali para seduzir Eva e Adão. Esse foi o juízo que ele deu. Então, estou grifando ali algumas coisas só para chamar a atenção. A primeira coisa, inimizade. Não é? Por quê? Essa inimizade, esse antagonismo que sempre existirá nas duas linhagens. E nós vamos ver aqui como se fossem duas linhagens. E aí depois fala, inimizade sobre o quê? Sobre a sua descendência, ele está falando logicamente para Satanás, e ali figurado na serpente, né? Então, contra a descendência da serpente e o descendente dela, descendente da mulher aqui no caso. Ok? E aí, né, fala que ele ferirá a cabeça e lhe ferirá o calcanhar. A gente sabe que, interessante, quando ele fala sua descendência, dá para a gente entender no plural, né? Ok? Sua descendência, ou seja, todos os descendentes que possam existir. E o descendente da mulher. Então, hoje, conhecendo, já tendo visto o filme, né? Falta só o epílogo do filme, que está lá em Apocalipse, a gente conhece a história. E a gente sabe que aqui apontava para Jesus, o descendente da mulher, que ia ser Jesus, que viria para pagar os pecados na cruz, com o seu sangue. Amém? A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Mas, quando fala aqui descendência e descendente, a palavra no hebraico, que talvez a maioria das versões, mas a NVI, essa versão que a gente gosta e tem adotado, né? E ela traz várias vezes que essa palavra é usada, e ela é usada mais de 70 vezes, né? 59 vezes só em Gênesis. Cada vez que ela fala, usa uma palavra. Fala, por exemplo, aqui está falando descendência, descendente. Tem outra passagem que vai falar linhagem, outra vai falar o filho, e assim por diante. Então, a gente perde uma coisa que em Gênesis é muito importante. É como se Deus tivesse pegado lá uma semente da mulher e falado, vão ter sementes que foram corrompidas, mas eu vou manter sempre uma semente que eu vou resguardar. Lá para frente a gente vai chamar do remanescente, né? O remanescente. Então, já uma aplicação que a gente vai ver lá no final, se algumas vezes passa pela tua cabeça, nossa, a opressão é tão grande, as coisas são tão grandes, o mundo, a falta de fé no mundo é tão grande, que a igreja corre o risco de acabar, esqueça. Pode ser que em alguns momentos, como já aconteceu no passado, ela até seja enxugada, vamos falar assim, né, em termos de número, em termos de presença, mas Deus sempre manteve um remanescente fiel. E é essa a ideia da semente, que vai permeando todo o livro de Gênesis e toda a Bíblia. Amém? Então, eu não pus, né? Essa palavra é zerá. Se é assim que se fala, né? Eu creio que sim, zerá. E ela significa semente. Então, como se Deus estivesse falando aqui, o juízo dele foi entre a sua semente e a semente da mulher. Sempre vai existir inimizade. Ok? E é interessante porque observar uma coisa. Mas espera aí, semente do diabo, né? Vamos falar assim? Lógico que se você tem um pouco de discernimento das coisas que acontecem no mundo, é lógico que ele tem descendentes em termos de demônio, certo? Anjos descaídos, que é outra história, que não está aqui. Mas é interessante, quando está falando aqui, ele está falando, parece que são aqueles que são usados pelo diabo, mas que a semente é da mulher. Caim foi filho de Eva. E como o Otávio falou muito bem para nós, semana passada, Eva, em algum momento, pensou que Caim, primogênito, né, o primeiro que nasceu, era essa daqui que a promessa de Deus aqui para ela, que Caim era esse descendente que ia esmagar a cabeça da serpente, mas não foi. E é interessante como ao longo da Bíblia Deus vai sempre, não sempre, mas muitas vezes ele não usa o primogênito, né? Ele vai usar um outro filho. E aparentemente era para Abel ser esse.
mas Abel foi morto por Caim. Então, a gente vai ver tudo isso. Mas é interessante aqui, e uma prova disso, o próprio Jesus, em João 8, né? João 8,44 fala assim, você não precisa abrir, está ali, eu estou projetando aqui só para você ver. Jesus falando com quem? Ele não estava falando com nenhum demônio lá, ele estava falando com os religiosos, ele estava falando com os fariseus e saduceus lá, que estavam sempre querendo achar um pelo, né, no ovo para poder recriminar Jesus, e aí ele vira e fala assim, vocês pertencem ao pai de vocês, olha interessante, né? De que descendência vocês são? Jesus estava falando mesmo. Qual é a sua semente? Né? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Por que eu estou trazendo esse texto? Só para estar na nossa cabeça. Ao longo da história, o diabo sempre vai ter a sua semente também. Entre os filhos de mulher, entre os nossos filhos, entre os filhos do homem. Mas são aqueles que são influenciados por ele, dão ouvidos, abre o coração, deixa a sua mente se levar pelos pensamentos que algumas vezes nos levam para o buraco. A gente tem conversado bastante disso, não é verdade? Então, esses são aqueles que fazem a diferença. E parece que no mundo a gente pode sentir isso claramente. E esse texto fala disso, nós vamos então entrar. Para isso, eu queria dividir de uma forma muito natural aqui, muito rápida. A semente espiritual da serpente, portanto, né, não sei que, se alguma vez você escutou uma besteira qualquer por aí, saiba que isso não é bíblico. Então que semente é essa? Satanás ou os seus demônios fecundaram a mulher e aí nasceu. Né? De repente você pode pensar isso, que é dessa semente. Não é isso que está na Bíblia, certo? É uma geração espiritual. Então, semente espiritual da serpente, semente espiritual da mulher, ou semente santa, e algumas aplicações para a nossa vida. É isso aqui que eu queria convidar vocês para a gente fazer. A primeira delas, então, a semente espiritual da serpente. Bem? Logo no versículo 16, fala, então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. A Ara fala, retirou-se da presença. É como que Caim, naquele momento, após ter desprezado o convite de arrependimento e de perdão, que Deus vinha falando para ele, falou, você consegue, foge dessa, sai dessa. Ele se deixou levar pela ira, pelo ódio, pela vingança, até matar seu irmão. Depois Deus ainda vai falar com ele, mesmo ele já tendo pecado, vai tentar convencê-lo, tal, e ele rejeitou, não quis, arrependimento não acontece. E aí então esse texto fala, de uma forma simples, fala, ele retirou-se de Deus. Ele não quis saber de Deus. Não quis saber. Infelizmente, a gente pode ver isso replicado em tantas vidas. Então, embora Caim tenha se afastado de Deus por decisão própria, ele não podia negar, obviamente, a existência de Deus. Mas com o seu afastamento, ele dá origem a uma descendência, uma linhagem, uma semente espiritual, se a gente pode falar, de homens e mulheres que viverão sem Deus na terra. Amém? E a origem está aqui. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Primeira pergunta que se faz é muito clássica, né? Bom, mas como é? Que mulher? Quem é essa mulher aqui? Como é que Enoque? Como é que Caim, se era o primeiro filho? Aonde ele arrumou uma mulher? Né? A gente não sabe quanto tempo ele perambulou, porque o julgamento de Deus para ele foi que ele perambulasse pela terra, ele fosse, né, um eremita, não esqueci a palavra, né, que ele ficasse como um nômade pela terra. A gente não sabe quanto tempo. E, logicamente, Adão e Eva continuaram tendo filhos, esse foi o mandado de Deus para eles. Então, ou ele casou com uma irmã, que hoje seria proibido, né? Mas naquele tempo, logicamente, não tinha como o homem se multiplicar, se isso não acontecesse, ou, quem sabe, uma sobrinha, né?
já de uma segunda geração de alguns irmãos dele. Tá? Mas isso é só um fato. Né? Okay? Então ele engravidou e deu à luz a Enoque. E Enoque, engraçado que Enoque, todo nome, né, hebraico tem um significado. Muitas vezes eu não sei. Eu sou Carlos. Eu nunca parei muito para ver o que o meu nome significa, mas eu acho que meu pai e minha mãe, mesmo que tenham um significado, se acontecer é por acidente, né? Porque não é uma realidade nossa você pensar nisso. Você acha bacana o nome. Teve uma novela, né? Tem tantos nomes aí, né? E que você tem um nome, de repente o nome vira moda, né? Porque teve um personagem de um filme ou de uma novela, e aí o nome vai. Qual que é? Mas naquele tempo, sim. Enoque significa consagrado, dedicado, instruído, iniciado. Provavelmente nos conhecimentos, as habilidades, os conceitos do próprio pai, do seu pai. Né? A gente pode dizer que se Caim não podia dizer... Imagina Caim falar, Deus não existe. Não dava. Né? Ele estava demais comprometido ali com tudo que aconteceu com ele, em primeira pessoa. Mas certamente o filho dele, a gente pode considerar a primeira geração que realmente foi desligada de Deus. Nasceu sem Deus. Conhecedor em parte do bem e do mal, né? Mas pelo viés da serpente. É interessante que até hoje muitas pessoas me perguntam, algumas que nos seguem semanalmente, né, pelo YouTube, e falam para mim, não, mas e o livre-arbítrio, o famoso livre-arbítrio? Né? Eu acho que Deus, na sua misericórdia, nos deixa ter ainda livre julgamento. Mas só que o nosso julgamento, o nosso arbítrio, ele está contaminado. Por quem? Pela serpente. Não é? Tudo que a gente vê no mundo, tudo que você escuta, as notícias, o viés das notícias, né? Porque uma coisa é o fato, outra coisa é como contam o fato. E como o que a gente escuta é o conto do fato, nós somos... Então, de repente, você toma uma decisão, de repente você não gosta de alguém, e aí quando você para pensar, por que eu não gosto de fulano ou de ciclano? Né? Porque tudo que eu escuto dele tem um viés. Né? Mas será que se você conhecer a pessoa mesmo, vai ser assim? Né? Não sei. Mas essa é a realidade, ok? Então, Enoque foi aquela primeira geração de pessoas que nasceram sem Deus. Nasceram sem Deus. E depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. Tem algumas coisas aqui que é importante a gente ressaltar. Primeira coisa, para Caim fundar uma cidade, ele estava, então, desobedecendo o julgamento que Deus tinha dado para ele. Né? Que Deus tinha falado, bicho, você vai perambular pelo mundo. Ele chega a falar, mas esse juiz é duro demais. Né? Ele fala, poxa, coitadinho de mim, eu só matei meu irmão. Não acha que é muito pesada esse juízo, né, contra mim? E aí Deus, até por misericórdia dele, falou, alguém vai me matar, eu vou andar por aí. Ainda Deus coloca uma marca. O Otávio falou dessas coisas para nós. A gente não sabe que marca que é essa. Tá? Mas, talvez, depois de perambular muito, ele se cansou e ele decidiu que já estava bom. Não é? E aí ele funda uma cidade, desobedecendo, portanto, a determinação de Deus. E ao procurar segurança numa cidade, que tudo indica que era isso, né? Chega de andar por aí, dormir sem saber onde eu vou dormir, se alguém vai querer me acertar ou não, eu vou construir uma cidade. A gente não sabe que cidade foi, não dá para imaginar que era uma cidade como São Paulo, devia ser uma cidade muito rudimentar, mas certamente, pelos estudiosos e tudo mais, ela devia ser uma cidade murada, e faz toda a diferença, porque ali, pelo menos, ele ia se sentir seguro. Então, se por um lado ele estava ali desafiando o julgamento de Deus, por outro também, ele estava demonstrando falta de fé na proteção, porque Deus falou, ninguém vai te acertar, estou colocando uma marca em você, que ninguém vai te fazer mal. Né? Mas, de alguma maneira, talvez a fé dele tenha falhado, já que ele não andou com Deus todos os dias, e buscou, então, mudar essa vida e fundou uma cidade. E ainda por cima, ele dá início, então, a uma civilização, que a gente pode imaginar uma civilização independente, distante de Deus, autossuficiente, né? Entre aspas, como muitas vezes a gente pensa que é.
e dando origem àquilo que a gente chama de o mundo. O mundo. Talvez essa palavra para você de vez em quando te incomode quando você vê na Bíblia, né? A gente lê outro dia João, né? 1 João 2,15, que fala, quando João fala, não amem o mundo nem o que nele há. Pô, mas o mundo é tão legal, olha as árvores, os passarinhos, tudo legal, né? Mas quando está falando o mundo, está falando esse sistema de vida sem Deus, certo? E é disso aqui que então está tendo origem aqui. E outra coisa, está tendo origem então o humanismo. Vocês que são mais jovens, né, vocês aprenderam, porque vocês escutaram isso na escola, escutaram na faculdade, ainda escutam alguns, né? E o humanismo soa legal, não é verdade? É uma coisa positiva, né? Você fala humanismo, nossa, humanismo, olha, o cara, né? A gente confunde, fala, o cara é humano, trata bem as pessoas, não é isso o conceito? Só que humanismo tem um pequeno viés também, que é o homem sem Deus. Sem Deus. Está me falhando agora, outro dia vi uma prefeitura, não lembro se de Santa Catarina, agora, acho que foi essa semana, que saiu lá, os vereadores querendo tirar, eles tinham que, o prefeito tinha que tirar as Bíblias da prefeitura, não me lembro como é que foi, e ele estava brigando com isso, né? Então, qual é o problema de ter uma Bíblia numa prefeitura? Até isso vai, né? Então, esse mundo humanista é o mundo sem Deus. Só que como o homem não consegue, porque o homem foi feito para adorar. O homem foi feito. De vez em quando você vê assim, eu adoro, não sei, chantilly. Eu adoro quindim. Né? Muito normal a gente ouvir isso aí, né? Eu adoro. Normalmente é aqueles, né? Mas, então... Perdão, vou ser caçado aqui por causa disso, né? Mas é ruim. Se você tem esse hábito, tira esse hábito. Porque no fundo eu gosto, eu amo o quindim, para falar a verdade, né? Não como quindim todo dia, mas não vou dar minha vida por um quindim, e nem vou fazer um altar por um quindim, né? O homem sempre adora. Então, o homem deixa de adorar Deus, não quer saber de Jesus, mas de repente você vai na casa dele, tem uma pirâmide, não é? Tem lá um coisinho asteca, uma estatuazinha que ele reverencia, né? Então, essa é a realidade do mundo que a gente vive. A origem está aqui. Mas o texto segue, né? Versículo 18. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, a Metusael, e Metusael a Lemeque. Se a gente pensa nos nomes, né, no significado desses nomes, então, Enoque, a gente já falou, que ele foi consagrado, provavelmente ao conhecimento, né? Irade é fugaz, fugitivo, até veloz, pode ser. A gente não sabe por quê. Meujael, interessante que todo nome que termina em El, você está vendo ali, Meujael, Metusael, né? Toda vez que você vê El, tem uma referência a Deus. Interessante. Então, Meujael significa ferido por Deus. Não sabe se ele tinha algum defeito. E Metusael é aquele que é de Deus. Interessante pensar isso. Perceber que muitos não querem Deus na sua vida, não querem a influência de Deus na sua vida, mas não conseguem se desligar totalmente da ideia da possível existência de Deus. Ok? A gente não sabe os nomes, mas todo o texto aponta aqui para Lameque, que quer dizer poderoso. É a 7ª geração da serpente desde Adão aí. Tá? Então, Lameque tomou, primeira coisa que fala de Lameque aí no versículo 19, Lameque tomou 2 mulheres. Então, não dá para entender assim como o seu ancestral Adão, né? Que foi, se maravilhou em função da esposa que Deus deu para ele, esse tomou 2 mulheres, certo? Tomou. Então, esse Lameque significa esse progressivo endurecimento do pecado. O negócio foi piorando. E ele está lançando aqui a poligamia. 2 esposas, né?
como um confronto àquele plano de Deus de um homem e uma mulher, certo? Que a gente viu lá no começo, acho que na terceira mensagem que a gente fez dessa série. E aí fala de dois nomes aqui, uma chamava Ada, e Ada significa pérola, adorno, ornamento. Logicamente, ela deveria ser uma mulher muito bonita, por isso ele tomou para ele. E Zilá significa sombra, proteção ou melodia. Ele fez lá um balanço entre a mulher mais bonita e uma que talvez trouxesse paz ao coração dele, e casou com essas duas mulheres. Tá? Mas é interessante, né, que o texto segue falando que Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Então, ele foi o precursor aqui da pecuária, né, agropecuária, a gente pode dizer, e viver em tendas. É interessante que depois, Abrão, por exemplo, acabou vivendo dessa forma há muito tempo, né? Quando ele sai da sua terra, de Ur e tudo mais, ele viveu em tendas por todo e criava gado e enriqueceu nessa vida. A origem está aqui, em Jabal. E o nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, ou seja, o criador dos primeiros instrumentos musicais, precursor, então, das artes, aí, das belas artes. Okay? E Zilá também deu à luz um filho, Tubal-Caim. Tubal-Caim, a gente não sabe se está falando de uma descendência, porque Tubal não se sabe direito o que é, a descendência de Caim, provavelmente uma homenagem ao seu ex-avô, né, porque já era a sexta geração depois de Caim, ou se talvez era Tobal o ferreiro, porque o Caim aqui pode ser ferreiro, a palavra, um significado, para saber quem ele era. Tá? E aqui fala o que esse cara fez. Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Se você tem uma ara na mão, né, uma almeida na mão, ele fala que todos os instrumentos cortantes e ferramentas. Provavelmente as primeiras armas, primeiros implementos agrícolas surgiram com esse cara aqui. Tá? E aí no final fala que ele teve uma irmã, mas também não tem nenhuma referência a ela. Ela deve ter tido alguma importância dentro da família por ter citado o nome dela, a única mulher aqui, né, fora as mulheres dele. Tá? Então, o que mostra isso aqui para a gente? Fala, pô, mas não é a raiz, não é a semente da serpente? Pois esses caras foram empreendedores, né? Fizeram coisas legais até. Né? Interessante notar, né, que esse avanço nas diferentes áreas da atividade, tá, são prova da graça comum de Deus. Sol nasce para todos, a gente pode dizer, certo? Crentes e descrentes. E será assim até o dia do juízo. O homem muitas vezes se dá assim, né, como diz em Provérbios, diz o tolo em seu coração, não há Deus, não existe Deus. Só que a vida dele está desfrutando de tudo o que Deus fala, fez. E todos nós desfrutamos. Deus deu ao homem inteligência, sabedoria, criatividade. E esses homens, embora estivessem distantes dele, tinham tudo isso. E é bom, né? Nada disso é ruim. E Deus usa também essas coisas. Então, o homem é capaz de produzir coisas boas, sem necessariamente se dar conta que a mão de Deus está ali, como o Vinícius falou, de vez em quando nos abraçando por trás. Né? Mas a gente vai voltar a esse ponto nas aplicações finais. Versículo 23 fala, disse Lameque à sua mulher, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Isso daqui é um cântico, tá? Eu matei, ou pelo menos uma poesia, eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Muitas versões falam 70 vezes 7. 70 vezes 7. Né? Interessante que essa mesma coisa foi aproveitada por Jesus, mas nós vamos chegar lá. Né? Essa poesia aqui é o segundo cântico, a segunda poesia que tem em Gênesis no que a gente viu até agora. O primeiro foi de Adão, só que foi um canto de maravilhamento, né? Quando Adão acorda lá da operação para tirar a costela, e ele olha, vê aquele mulherão do lado dele.
né? Vê Eva do lado dele e fala, Deus, essa é sangue no meu sangue. Aquilo, se você olhar na tua Bíblia, ela está numa forma diferente lá, ou seja, como se fosse um versinho, né? Um cântico de maravilhamento, de alegria, de gratidão. Mas este, por outro lado, é um cântico que é conhecido como cântico da espada, é um cântico de vanglória, de soberba, e meio que apologia à vingança e à violência, né? Ou seja, ele não só confessa que ele matou uma ou duas pessoas aqui, tá? Por quê? Porque uma pessoa feriu, foi machucado e aí ele matou, uma vingança desproporcional. O outro, aqui fala menino, algumas Bíblias falam um jovem, né? Dá para ver que é um homem jovem, porque me machucou. Imagina, qualquer coisa que a pessoa faz, você vai lá e mata a pessoa, né? Então, para perceber que como o pecado, depois de Adão e Eva, rapidamente, foi se degradando, até chegar à vanglória pelo fato de... Eu acho que se a gente fosse hoje em algum dos morros aí famosos, né? Na sede de alguns cartéis, a gente iria encontrar pessoas com mais ou menos esse mesmo espírito, né? Ou seja, que não só é ruim, mas que a sua fama de ruim é algo de soberba já, né? Ou seja, ele já se vangloria pelo alto posto que tem ali na sua maldade, né? Então, gente, isso é uma foto do mundo que a gente está. Interessante que, em contraposição a esse lado da vingança, uma vez Jesus ali é perguntado por Pedro, isso está em Mateus 18, 21, acho que dá para ler daí, né? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Interessante, né? 7 vezes foi o que Deus tinha falado se alguém atingisse Caim, certo? E aí, a resposta de Jesus, eu lhe digo não até 7, mas até 70 vezes 7. Aparentemente, Jesus estava fazendo uma analogia e fazendo um contraponto a esse cântico da espada aqui de Lameque. Falando, não é para você ser vingado 70 vezes 7, mas para você perdoar 70 vezes 7. Esse é o convite da fé que a gente recebeu. Amém? Então, se você parar para pensar, esse daqui, se você for olhar na Bíblia, a última menção da linhagem, da semente de Caim, é essa daqui. Aqui, acabou a história deles. Depois do dilúvio, né, foi embora. Mas o texto também fala de uma outra semente, a semente espiritual da mulher, certo? Ou a semente espiritual preservada, santa, né? Então, talvez versículo 25. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Interessante. Isso daqui está voltando no tempo, né? Provavelmente. Logo depois lá da morte de Abel. E aqui fala, novamente Adão teve relações com sua mulher e deu à luz. E aí ela fala, dizendo, Deus me concedeu um filho. Ou seja, a Eva sabia quem Deus era, e a misericórdia de Deus, e a graça de Deus. E Deus concedeu aqui uma nova semente, é a palavra aqui, tá? No lugar de Abel, visto que Caim o matou. Então, Sete, a palavra hebraica, né, significa destinado, estabelecido, ou ainda apontado. Então, esse veio a ser aquele que Deus pôde usar para dar prosseguimento, o remanescente, para que essa semente pudesse chegar até Jesus, ok? Interessante, a gente não vai ler aqui, mas se você ler a genealogia que está lá em Lucas, é interessante que vai falando lá, vai chegando até Enos, até Sete, e até Adão. Ele passa por esses nomes aqui, ou seja, mostrando essa linhagem de Jesus.
Ok? Então, Eva aqui está demonstrando humildade, falando, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Ele foi estabelecido, destinado para assumir o trabalho e a missão que Abel provavelmente teria. Tá? Aqui, então, Caim perdeu o direito de levar adiante essa esperança, de ser essa semente, como provavelmente Eva pensou que ele era, mas Sete, então, está assumindo isso, essa responsabilidade, esse privilégio de falar para Deus e de Jesus. Tá? Então, vamos seguir aqui. O último versículo é o 26, e fala assim, também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Interessante isso aqui. Então, essa família, essa aliança, essa linhagem, né, começa a partir daqui invocar o nome do Senhor. Talvez pelas histórias que ele escutou do avô, porque se você pensar, isso aqui deve ter acontecido com Adão vivo, né? Adão viveu 900 anos, e tudo. É interessante a gente pensar assim. Hoje ele fala, não, meu tataravô, provavelmente estavam todos vivos vendo tudo isso acontecer. Né? E a partir desse momento, então, o nome do Senhor começa a ser preservado e falado. Ok? Então, mais uma vez, essa linhagem, esse segmento, né, foi chamado mais adiante como remanescente de Deus, sempre preservou ao longo da história e sempre preservará, não importa as dificuldades que a gente passe. E se você teme, né, pela extinção da igreja, como eu já falei, fique tranquila, porque Deus é fiel e sempre manterá o seu remanescente. Esse é o texto e eu queria então tirar algumas aplicações práticas para nós. A primeira delas é que a prosperidade, a educação, a inovação, o avanço tecnológico não resolvem os problemas da alma. Sim ou não? Não é? O que o homem precisa é de Jesus. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você pode ter sucesso profissional. É bom, né? Todo mundo gosta, todo mundo quer. Você pode ter sucesso pessoal, ser aquele que todo mundo quer ficar perto, todo mundo quer conhecer, todo mundo quer ser amigo, certo? Mas essas coisas não têm a capacidade de te resolver os problemas de alma. Nem a psicologia, nem a psiquiatria, nem toda a ciência tem essa capacidade. E é interessante que se diga. Muitos de nós ainda continuamos buscando terapia, muitas vezes, para a resolução de alguns problemas. Mas a verdade é que a raiz, e eu não queria que você me quisesse mal por causa disso. Você consegue identificar qual que é a semente da psicologia ou não? Entre essas duas que a gente viu. Qual é o problema da semente da psicologia? Ela tira Deus da equação. Então pode te ajudar a esquematizar os seus problemas, a organizar os seus pensamentos, a colocar mais ou menos as suas necessidades dentro de uma caixinha convivível, né? Não sei nem se existe essa palavra, para você administrar melhor a tua dor de alma, o teu problema de alma, mas ela nunca vai resolver o teu problema de alma. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. O que pode resolver o seu problema de alma? Jesus. Deus. Aquele que o Vinícius falou que vem por trás e te abraça. Se você tem algum problema de alma, isso tem te martirizado, vem nos procurar. Vamos conversar sobre isso. A gente não sabe tudo, infelizmente. Mas a palavra, como diz, ela é pura e eficaz.
para resolver, para discernir juntas e medulas, alma de espírito, e curar os problemas da nossa alma. Amém? Essa é a primeira aplicação que eu queria deixar para você. A segunda é derivada dessa. O homem sem Deus é capaz de grandes proezas. E é verdade, não é? Coisas maravilhosas. Mas, paralelamente a elas, a corrupção moral sempre encontrará mais um degrau para descer. Você percebe nessa leitura que a gente fez que, enquanto os filhos de Lameque geravam, vamos falar assim, criavam a agropecuária, criavam a arte, os caras eram balas, faziam de tudo, mas o coração deles ia se distanciando cada vez mais, ia se aprofundando no pecado, a ponto deles se vangloriarem de matar as pessoas injustamente. Como é que vive esse dilema? Será que não é o dilema que a gente vive hoje? Que a gente vê no mundo? Ao mesmo tempo que nós estamos aí com foguetes espaciais que já vão e voltam e aterrissam, tantos avanços na medicina e tudo mais. Mas o coração do homem, o antagonismo que a gente vive, essa divisão das duas sementes, é tão evidente. É tão evidente. A corrupção moral, ela só pode ser resolvida com Jesus. Se você não tem Jesus no seu coração ainda, quem sabe hoje é o dia de você abrir o seu coração a Ele. Terceiro ponto. Mas o pecado não é inevitável. E eu gosto de pensar nisso. Isso aqui é uma colinha com o que o Otávio trouxe, que foi uma parte da pregação dele, mas que tem a ver com esse texto, né? Já que a gente está na continuação. Deus falou a Caim: está na sua mão o poder de dominá-lo. Interessante isso. Está lá em versículo 4.17, versículo 7, capítulo 4, versículo 7, e estou lendo aqui na Nova Bíblia Viva, né? Que eu gosto do que ele fala aqui: está nas suas mãos. Ou seja, a gente sabe quando o nosso pensamento, a nossa cabeça nos leva para a porta do pecado, sim ou não? Sejamos honestos. Sejamos honestos. A maioria das vezes que a gente faz, eu sou tão fraco, a carne é fraca, assim como Caim fez. Mas eu estou com tanta raiva do meu irmão, só uma matadinha nele, né? Só uma matadinha nele eu vou dar, para ver se me acalma, se a minha ira é resolvida. Interessante que o que Deus falou para ele, bateu lá na porta dele, entre aspas, né? E falou: Caim, se você fizer o bem, eu não vou te aceitar, mas se você fizer o mal, o pecado está na porta. Mas está na sua mão o poder de dominar. Querido, querida, está na sua mão obedecer a Deus, fazer o que Deus quer. Você sabe, o mínimo que você saiba, fazer isso. Perdoar ao invés de se vingar, por exemplo. Uma coisa que ficou bem evidente aqui. Certo? Poderíamos falar de várias outras coisas. E a última aplicação que eu queria deixar com você, porque a gente sabe que está nas nossas mãos, mas sozinho a gente ainda vai bater a cabeça. A gente precisa de Deus. E essa aqui, na verdade, não é a terceira, é a quarta. Comida de bola aí do PowerPoint inteiro aqui. Em meio à corrupção do mundo, Deus quer restaurar homens, mulheres e crianças ao seu projeto original. Você sabe qual é o projeto original de Deus que a gente tem visto aqui em Gênesis? Será que a gente conseguiria falar? Eu não vou fazer você passar esse apuro. Mas eu queria fazer de uma forma bem simples aqui. Primeiro deles, manter relacionamento com Ele. Amém? Tão claro quanto isso. Não precisa abrir, mas Deuteronômio 6, 4, 5, fala assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor do seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças.
E outra, se pudesse fazer a emenda do pastor Carlos Borges, e fale com ele todos os dias. Foi o que ele fazia com Adão, no frescor da tarde, né? Quando a tarde ia caindo, Deus ia lá para conversar com ele. Ele tentou fazer isso com Caim, fez isso com Caim, não é? E essa é a ideia dele para mim e para você. Esse é o projeto original, manter relacionamento com ele. E o segundo é representá-lo diante do mundo. Representá-lo diante do mundo. Foi o mandato que ele deu para Adão. Domine e exerça controle, exerça poder sobre elas, mas sobre a minha ótica, certo? E é interessante que Levíticos 19:18 fala assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Amém? Tudo bem? Esse é o projeto original. E Deus quer restaurar, e Ele pode restaurar. Para isso, Ele interveio na história através do nascimento, morte e ressurreição de Jesus. E da criação da igreja. A igreja tem um fator importante nisso. Porque a igreja é o representante de Deus no mundo. A igreja, podemos dizer que é o remanescente daquela semente, se você realmente tem Deus no seu coração. E eu queria terminar com duas formas de dizer essa mesma coisa. A primeira, de Jesus, quando perguntam para Jesus, estava em Mateus 22, 36, 40, quando chegam para Jesus e perguntam, né, Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Mais uma vez querendo fazer pegadinha. Pode vir, João, estamos acabando aqui. Né? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E é interessante que aqui a gente vê o quê? Relacionamento. Falando, ama, conversa, se mantém conectado comigo. E aí ele fala, e o segundo é semelhante a esse: ame ao seu próximo assim, como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E isso é representação. Representação. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Você não consegue mostrar a representação sozinho. Ah, não, eu gosto de Deus, eu fico lá na minha sala, eu fico na frente da minha televisão, eu fico vendo o culto online, e estou eu e Deus. Não é o projeto dele. Não é o projeto dele. O projeto dele é representado na cruz de Jesus. A parte vertical e a parte horizontal. É quando a gente se esbarra. É quando você esbarra com o teu vizinho, é que você mostra quem você é. Você é um bom representante de Jesus, quando você esbarra com o seu vizinho, ou é um representante da outra semente? Paulo diz isso também de uma forma muito legal, e eu queria só mostrar isso, e aí a gente ora. Né? 2 Coríntios 5,17, um texto que você conhece. Mas diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Onde a gente vê aqui o relacionamento? Se alguém está em Cristo. Amém? Se alguém está em Cristo, se relacionando com Ele, é nova criação. As coisas antigas já passaram e surgiram as coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou a mensagem da reconciliação. Isto é representação. Nós somos chamados para ser luz e sal. Um sal dentro do pote, adianta o quê? Nada, né? E a luz embaixo da mesa, como Jesus fala, precisa estar no mundo. Ok? E aí esse texto acaba de uma forma muito legal e que nos envolve, na parte do relacionamento. Será que a gente pode ler junto esse pedaço aqui? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Amém? Dá tempo. Dá tempo, antes de Jesus voltar.
da gente resgatar os perdidos, resgatar os enganados, resgatar os que abriram o seu pensamento, o seu coração, para ouvir a voz da serpente. E Deus nos deu essa missão linda, esse privilégio de testemunhar. Não precisa fazer um curso de teologia, um seminário. Porque se você tem um amigo, uma amiga no trabalho, na escola, a tua faxineira em casa, a menina do caixa do mercadinho onde você compra as coisas, se você falar para ela com as suas palavras, o teu testemunho, o que Deus está fazendo na tua vida, para abrir uma porta para ela perguntar, mas o que Ele fez na sua vida, o que Ele representa para você, esse é o que Deus planejou. Amém? E aí eu faço para você essa pergunta: de que semente, de que descendência, de que família você tem feito parte? Mas talvez a pergunta mais importante não seja essa, porque essa tem a ver com o seu passado ou o seu presente até hoje. A pergunta mais importante é: de que família você quer fazer parte? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, é tão bom conhecer a história, as origens do seu plano divino, Pai, para a nossa vida, divino para a nossa vida, Senhor. Como o Senhor planejou cada coisa. E a sua boa intenção de nos usar, Senhor, para que a nossa vida seja uma boa vida. E que a gente possa, através dessa vida que o Senhor nos dá, contaminar outras pessoas com essa vida. Pessoas que possam olhar para nós, ó Pai, e falar: qual é a diferença, o que você tem de diferente? Porque a paz inunda o seu coração, quando no mundo a gente só vê tribulação. Porque você não está angustiado com o dia de amanhã? Porque você sabe que você tem um Deus que cuida de você. Se essa não é a sua realidade ainda hoje, quem sabe hoje é o dia para você entender que esse Deus maravilhoso, que fez tudo isso que nós temos visto no livro de Gênesis, é o mesmo Deus que está te escutando nesse momento. E Ele não precisa nem ouvir tua voz, Ele quer ouvir o seu coração. É aquele que nos vê e conhece o nosso coração. Como aquele salmo que o Vinícius trouxe no início. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, provações, mas o Senhor o livra de todas. Abre o teu coração a cada dia para esse Deus. E não deixe que a ansiedade te domine. Busque nele a fonte das tuas respostas. Não deixe que o mundo te dê respostas que no fundo nunca vão resolver todos os problemas da sua alma. Ele é aquele que está te esperando para isso. E Ele quer fazer isso a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém.